numa tabelinha, mas é porque a gente já juntou as ideias semelhantes. Dentro do eixo social, a gente identificou algumas fraquezas. Ali no cantinho, um pouco voltada na parte de educação, uma capacitação deficiente, a mão de obra sem qualificação, uma educação não voltada para o território, falta de opção de trabalho, talvez por falta de qualificação também, uma falta de noção do que é uma bacia hidrográfica, também uma falha do setor de educação. A gente tem problemas na questão do êxodo rural, né, a pobreza extrema com a questão do IDH que foi comentado, uma concentração de riqueza em alguns municípios, talvez com polo industrial. Então essa questão rural é uma coisa que preocupa muito, porque o pessoal da zona rural não está conseguindo sobreviver da sua propriedade. A gente tem uma organização social incipiente, não consegue atender às vezes as demandas, desagregação, falta de articulação política, né? Às vezes é bem o contrário que nós estamos tentando fazer aqui no comitê, mas ainda é uma realidade a falta de articulação política da nossa bacia do Piranga. A questão mais técnica, a gente tem muita residência em área de risco, né, tanto em área de alagamento como de encosta, ainda com a área de saneamento inadequada, pouquíssimas cidades com tratamento de esgoto, então agora sendo obrigados, por força de lei, pressão de tempo, organizar a questão do setor de resíduos, mas por obrigação mesmo, está saindo muita coisa aos trancos e barrancos, mas na parte do saneamento, do esgotamento sanitário, a gente ainda está muito atrasado. Uma questão cultural do individualismo, na confiança com o próximo, um conformismo da situação atual, uma baixa autoestima, foram alguns aspectos que a gente levantou desse setor social. E às vezes, talvez uma das coisas que mais preocupou, que culmina aí nessa questão do êxodo rural, da baixa renda rural, é a questão do individualismo, é a questão, às vezes, de estar conformado com a situação. Deus quis assim, né? Não sei como da zona rural tem esse conforme, Deus proverá. Né? Então, às vezes, Deus quis assim, né? Mas a gente tem condição de melhorar. Né? Então, a gente tem que buscar essa melhoria. Das potencialidades, às vezes, alguma coisa que a gente colocou como fraqueza, talvez está numa situação de fraqueza por falta de ação, mas que o potencial existe. Né? A gente tem um setor de educação em expansão, nós somos próximos a duas universidades muito fortes a nível de Brasil. A gente tem agora, que começou a expandir muito a questão do Pronatec, que está capacitando o pessoal da zona rural, quem tem interesse, pelo menos aqui em Guaraçá, quem tem interesse participa do curso do Pronatec. A gente tem o suporte científico, o potencial do suporte científico, né? A possibilidade de agregar as universidades, a questão do êxodo rural, contrapõe a isso, a gente tem a possibilidade, aí, um potencial de agroindústria muito forte, que a gente comentou, que inserir a mulher como fonte de renda também da família rural, uma facilidade de agregação, por às vezes estarem nas mesmas condições, na mesma situação de vida, e a agricultura familiar de pequena propriedade, que para sobreviver precisa se associar, precisa de criar cooperativas, associações para poder se manter no meio rural. Então, o fato de às vezes, ter uma pobreza concentrada, um baixo pH, o pessoal da zona rural saindo, existe esse potencial de criação de associação, de criação de cooperativa, então a comercialização dos produtos rurais. A gente tem uma riqueza hídrica, né, que ela é discutível, já foi falado desde os primeiros momentos aqui da reunião. A história local de colonização, ocupação do território, é um potencial nosso de pertencimento, essa Inconfidência Mineira, às vezes dá um sentimento forte do mineiro, isso é um potencial a ser explorado. Muitas opções de lazer, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo rural,
né, a gente tem esse potencial que poderia trazer inúmeras melhorias no campo social. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Muito bom. Você esqueceu de dizer que foi colocado dessa forma, com esse layout, que foi estratégico, para mostrar que as soluções, né, assim, fraqueza e potencialidade, elas podem vir de diversas direções, né, dentro do contexto. Então isso foi a estratégia do grupo que colocou. Ótimo. Muito bem. Vamos continuar via sacra, então. O próximo grupo é o ambiental. A Romaria.